Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que conta sobre as origens do mundo da humanidade do pecado e do grande plano de Deus para nos salvar. Nesse livro também descobrimos de onde veio o povo de Israel e como Deus estabeleceu sua aliança com eles. Gênesis faz parte de um conjunto de 5 livros conhecidos como Pentateuco, ou Torá, que inclui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os primeiros livros da Bíblia e estabelecem os fundamentos de toda a Escritura. O livro de Gênesis inicia relatando como Deus criou tudo o que existe, inclusive a humanidade. A criação do mundo e do ser humano marca o começo da história. No princípio, Deus criou todas as coisas por meio de sua palavra. Ele formou o mundo e tudo o que nele há, declarando que sua criação era boa. Criou o homem e a mulher com o propósito de cuidarem da terra. Em 6 dias, tudo foi concluído, e no 7º dia Deus descansou, afirmando que tudo era muito bom. Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden para que o cultivassem e o guardassem. Eles viviam em perfeita harmonia com o Criador. Receberam uma missão: cuidar do jardim e dar nome aos animais. Havia ali muitas árvores com frutos bons, das quais podiam comer livremente. No entanto, 2 árvores se destacavam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento, pois Deus havia advertido que no dia em que dela comessem, certamente morreriam. No jardim do Éden, surgiu uma serpente astuta que mais tarde é revelada como sendo o próprio Satanás. Ela se aproximou de Eva e iniciou uma conversa. Eva, ainda inocente e conhecendo o mundo, não desconfiou do animal. A serpente fez uma pergunta estratégica, distorcendo a ordem divina. Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Com isso, lançou dúvida no coração de Eva. Ela respondeu que Deus havia proibido apenas o fruto da árvore que estava no centro do jardim, acrescentando ainda que não poderiam tocá-la. Então, a serpente afirmou que eles não morreriam e prometeu que, ao comerem do fruto, se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva comeu do fruto e deu também a Adão. Após isso, os olhos de ambos se abriram e eles passaram a sentir vergonha de si mesmos. Ao ouvirem os passos de Deus se aproximando, esconderam-se. Deus não os confrontou com violência, mas com paciência. Perguntou onde estavam e, em seguida, quem os havia levado a desobedecer. Adão transferiu a culpa para Eva e Eva culpou a serpente. Depois de ouvir todos, Deus pronunciou o juízo. A serpente foi amaldiçoada entre todos os animais, condenada a rastejar e comer pó. A mulher passaria a sentir dores no parto e enfrentaria conflitos em seu relacionamento. Ao homem, a terra foi amaldiçoada e o trabalho se tornaria árduo e penoso. Mesmo em meio ao julgamento, Deus trouxe uma promessa de esperança. Ele declarou que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência de ambos, e que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa é conhecida como proto-evangelho, pois anuncia antecipadamente a obra redentora de Jesus Cristo. Depois disso, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, tomado pelo ciúme, matou seu irmão, tornando-se o primeiro homicida. Como consequência, foi banido. Deus então concedeu a Eva outro filho, Sete. O casal teve ainda muitos outros filhos e filhas, e a terra começou a ser povoada. Porém, o pecado continuava a se espalhar. Com o passar do tempo, a humanidade se corrompeu profundamente. Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus. Seu nome, no hebraico, significa descanso. Deus escolheu Noé para preservar a vida durante o dilúvio.
A sociedade vivia em extrema perversidade, afastada do Criador e entregue aos próprios desejos. Deus decidiu destruir a humanidade, mas concedeu graça a Noé e a sua família. Quando Noé tinha cerca de 500 anos, Deus o ordenou a construir uma grande arca, pois um dilúvio cobriria a terra. Noé obedeceu fielmente, mesmo sendo desacreditado. Nunca havia chovido, e as pessoas não se arrependeram. Apenas sua família entrou na arca, juntamente com casais de animais. Quando Noé completou 600 anos, o dilúvio veio. Choveu por 40 dias, e todos os que estavam fora da arca morreram. Após as águas baixarem, Noé permaneceu na arca por cerca de 1 ano. Ao sair, construiu um altar e ofereceu sacrifícios. Deus então fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, estabelecendo o arco-íris como sinal dessa promessa. Mesmo após o dilúvio, o pecado continuou presente. Um dos filhos de Noé desonrou o pai e foi amaldiçoado. Noé, agricultor, plantou uma vinha e produziu vinho, embriagando-se. Seus filhos reagiram de maneiras diferentes e isso trouxe consequências. Noé viveu 950 anos e ficou conhecido como um homem de fé. Os descendentes de Noé se multiplicaram e em Babel tentaram construir uma torre para alcançar o céu. Deus confundiu as línguas e assim surgiram diferentes idiomas. Entre os descendentes de Noé estava Abrão, mais tarde chamado Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma região próspera, mas profundamente marcada pela idolatria. Mesmo vindo de uma família que não servia ao Deus verdadeiro, Abrão recebeu um chamado direto do Senhor para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, seguindo para um lugar que ainda lhe seria revelado. Deus prometeu fazer dele uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra por meio de sua descendência. Abraão obedeceu ao chamado, demonstrando uma fé que se tornaria exemplo para todas as gerações. Ele partiu sem saber exatamente para onde iria, confiando apenas na palavra de Deus. Ao longo do caminho, enfrentou fome, perigos e conflitos, mas em cada etapa, Deus renovava suas promessas. O Senhor prometeu a Abraão uma terra e uma descendência numerosa como as estrelas do céu, mesmo quando ele já era avançado em idade e sua esposa Sara era estéril. Em meio às provações, Abraão teve momentos de fraqueza. Por não esperar o tempo de Deus, teve um filho com Agar, serva de Sara, chamado Ismael. Esse episódio gerou tensões dentro da família, mas Deus deixou claro que a promessa principal seria cumprida por meio de Isaque, o filho que nasceria de Sara, conforme o plano divino. Quando Isaque finalmente nasceu, a fidelidade de Deus se tornou evidente. Anos depois, Abraão enfrentou a maior prova de sua fé. Deus lhe pediu que oferecesse Isaque em sacrifício. Mesmo sem compreender totalmente, Abraão obedeceu, confiando que Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho. No momento decisivo, o Senhor interveio e providenciou um cordeiro, confirmando que jamais desejou a morte de Isaque, mas sim a obediência do coração de Abraão. Após a morte de Sara, Abraão ainda teve outros filhos com Quetura, que deram origem a diversos povos. Abraão viveu como peregrino na terra que Deus lhe prometera, sem possuí-la plenamente, mas mantendo a esperança na fidelidade divina. Sua vida ficou marcada como um exemplo de fé, obediência e confiança, sendo reconhecido nas Escrituras como o pai da fé. Isaque se casou com Rebeca, que também era estéril, mas Deus ouviu sua oração e ela concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, apesar de seus erros, experimentou a graça e o perdão de Deus. Seu nome foi mudado para Israel após lutar com um anjo. Jacó teve 12 filhos, entre eles José, filho de Raquel, seu grande amor. José foi vendido pelos irmãos, levado ao Egito, acusado injustamente e preso. Mesmo assim, Deus o prosperou. Na prisão, interpretou sonhos,
o que mais tarde o levou à presença de Faraó. José interpretou os sonhos de Faraó sobre os anos de fartura e de fome e apresentou um plano de salvação. Foi elevado ao cargo de governador do Egito. Durante a fome, seus irmãos foram até o Egito em busca de alimento. José se revelou a eles e perdoou todos, reconhecendo que tudo fazia parte do plano de Deus. José trouxe sua família para o Egito, onde viveu até morrer aos 110 anos. Antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida, o que foi cumprido posteriormente por Moisés. A tradição judaica e cristã atribui a autoria de Gênesis a Moisés. Embora a Bíblia não declare explicitamente o autor, os 5 primeiros livros são conhecidos como livros de Moisés, inclusive citados por Jesus. Espero que este resumo tenha ajudado você a compreender melhor o livro de Gênesis. Se gostou, deixe seu comentário. Se ainda não aceitou Jesus como Salvador, ainda há tempo. Ele pode transformar sua vida, restaurar sua história e trazer esperança. Busque a Deus em oração, procure uma igreja fiel à palavra e caminhe em comunhão. Se este conteúdo te abençoou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Deus abençoe sua vida.